Bom dia, quinto ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje, conforme nosso planejamento, História, a partir da página 31 e nós vamos até a página 35. E hoje nós vamos falar um pouco do café e a modernização das cidades. Com o decorrer, do século XIX, principalmente aí no período de 1850 a 1900, o Brasil ele viveu grandes transformações por conta da comercialização do café, né? E nós vamos ver aí que centros econômicos do país se deslocou, né, para as velhas áreas agrícolas, como o Nordeste, para o Centro-Sul. O café ele tornou o principal produto agrícola do país, o principal produto de comércio do país e superou todos os demais produtos, como a cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão, o cacau. Então, foi um comércio muito forte, né? No qual sustentou aí o nosso país, a economia do nosso país por anos. Nas fazendas, vocês também vão ver aqui nesse texto, nas fazendas de café de São Paulo, o trabalho do escravo foi sendo substituído pelo trabalho dos imigrantes europeus, como italiano, alemães, etc. Como a gente viu no texto passado, né? Então, assim, existia uma forte pressão, né, para a abolição da escravatura e o incentivo de imigrantes europeus vir para cá trabalhar, né? E nós estudamos isso na aula passada. E aí foi substituindo aí o trabalho escravo com o trabalho assalariado do imigrante. Então, ó, o dinheiro que era também todo obtido aí com a venda do café foi aplicado na industrialização do Brasil. Então, tudo que se arrecadava com o dinheiro do café era investido nas indústrias que foram sendo desenvolvidas e criadas aqui no nosso país, né? E aí surgiram aí inicialmente as indústrias de alimentos, né, alimentares, de vestuário e de madeira, tá? Então surgiram esses três ramos aí de indústria logo no início aí do século. As cidades que se desenvolveram e surgiram importantes serviços urbanos também, como a iluminação das ruas, os bondes, vieram com essa modernização as ferrovias, os bancos, o teatro e etc. Tá certo? Então é só uma pequena explicação em cima de todo o texto da página 31, que nós vamos fazer a leitura agora, tá bom? Mas para vocês ficarem sabendo o que aconteceu com o café, com a modernização deste café, com a venda, com a comercialização, o que trouxe para o nosso país nesses anos, nesse período de 1850 a 1900, essas transformações. E nós vamos ver aqui no decorrer desse texto, tá certo? Vamos lá. O café e a modernização das cidades. As riquezas geradas pelo plantio e a exportação do café trouxeram muitas transformações para as cidades localizadas próximas às áreas de produção, principalmente Rio de Janeiro, a capital do Império. E São Paulo, até então, era uma sossegada e pequena cidade. Então, como eu disse no início, explicando um pouquinho, essas riquezas geradas trouxe aí muitas transformações, principalmente para o Rio de Janeiro, que era o que? A capital do Império, onde ficavam aí os reis, né? O rei, os reis não, onde ficava um rei, né? Dom Pedro II, né? Então, assim, essa transformação, essa forte influência do café, esse forte comércio do café, trouxe aí a início, né, muitas transformações na região aí do Rio de Janeiro, tá? No qual as produções eram feitas, né, próximo ao Rio de Janeiro. E São Paulo, que é a nossa cidade hoje, o nosso estado, era uma cidade muito tranquila, muito sossegada. E hoje, né, quem domina todo o comércio aí do Brasil
é a cidade de São Paulo, né? Por questão das indústrias. Vamos lá. Nas principais ruas, né? Nas ruas principais, começaram a ser construídas enormes mansões, onde os fazendeiros e suas famílias moravam quando estavam na cidade. Então existia uma região agrícola, no qual existia o plantio de café, e eles ficavam lá. Quando esses fazendeiros ricos vinham para a cidade, eles ficavam nas mansões que eram construídas, que foram construídas por eles mesmo com dinheiro aí do café. As elites brasileiras passaram a frequentar sorveterias e confeitarias e adquiriram o hábito de tomar o chá inglês, tá? Como se fosse hoje um passeio nosso, ir ao shopping, ir na sorveteria, comer uma pizza, numa pizzaria, uma churrascaria. Então essas elites, né, esse povo que tinha dinheiro, eles começaram a frequentar aí sorveterias, confeitarias e adquiriram aí o hábito de tomar o famoso chá inglês, tá? Havia festas noturnas familiares, conhecida como saraus, em que era possível ouvir músicas, poesias e dançar ao som da valsas e polcas, tá? Então, havia assim uma reunião familiar, umas festas, né, noturna entre essas famílias, né, desse povo que já que habitava, colonizadores, né, europeus, e as famílias que aqui já estavam também. Então havia assim uma festa e era como um sarau, era uma coisa mais cultural, né, se você observar, com músicas, poesias, danças e som de valsas e polcas, tá? As mulheres vestiam-se com trajes feitos por modistas francesas, ou seja, né, modelistas aí francesas, e os homens usavam suas roupas sóbrias ao estilo inglês. Então aqui nós temos aí, ó, alguns vestimentos daquela época, né? As mulheres sempre trajadas com aqueles vestidos bem longos, espartilho aí na cintura para apertar bem a cintura. Os homens estavam sempre de fraque, né? Esse chapéu aqui também caracterizava. A mulher ela usava um lenço, né? Não era um lenço, era tipo um estilo um chapéu também na cabeça. Tinha essa sombrinha, né? Que combinava com o vestido, enfim, tá? Então elas se vestiam com esses trajes aí, muitas saias por baixo, né, desse vestido, e os homens com esse fraque, com esse traje aí chique, né, no século aí 19, tá? E as mansões, ó, eram localizadas aqui, ó, na Avenida Paulista, na nossa Avenida Paulista hoje, que é o nosso centro comercial aí, né, que de lá sai muitas negociações, enfim, que vem aí sustentando o Brasil, tá? Então, a Avenida Paulista, para quem já foi, eram localizadas mansões dos senhores, né, do café, e também existiam, dentro desse contexto da Avenida Paulista, tinha também aí as fazendas de algumas fazendas de café, também que eles cultivavam café. Hoje você vai na Avenida Paulista e só vê pedra, né? Só vê prédios, só vê indústria. Então você não imagina que lá foi um local ainda de grandes mansões da época do período aí da colonização, da época do café, enfim, tá? Então aqui, ó, é uma foto aí da Avenida Paulista, no qual foi o grande polo marco do café. E as mansões, ó, tá vendo? E tem algumas delas ainda localizadas lá, tá? Que é patrimônio aí cultural e público de São Paulo, que foi tombado. E algumas dessas casas, elas não podem ser derrubadas, não podem ser reformadas, não pode fazer nada. Porque pode se reformar e mantê-la do mesmo jeito que ela é. Mas ela é um patrimônio histórico, cultural. Ela lembra a história, né? Então, observem bem aí no livro de vocês, melhor do que na câmera, até essa foto aí com essas mansões localizadas aí na Avenida Paulista, tá bom? Que conforme o texto, né, nas principais ruas, que era aí uma das principais, Avenida Paulista, quando começou a vir para São Paulo, começaram a ser construídas enormes mansões, onde os fazendeiros e suas famílias moravam quando estavam aqui na cidade de São Paulo, tá bom? E junto com tudo isso existiu o que? As festas.
familiares noturnas, que eram como se fosse um sarau, né? Enfim, tá bom? Todo esse contexto em cima dessas duas fotos. Vamos lá, continuando. O café que anteriormente era transportado no lombo de mulas passou a contar com transporte mais rápido. Olha lá. Várias ferrovias foram construídas com ajudas financeiras dos ingleses, interessados em obter lucros e ampliar seu domínio sobre a economia brasileira. Nada de graça, né? Então, antes, todo esse café colhido, ele era transportado ao lombo, né, de mulas. E aí, com os ingleses injetando dinheiro aqui no Brasil também, foram construídas aí ferrovias. Claro, eles tinham interesse de obter o quê? Lucros, para ampliar o domínio sobre a economia brasileira, tá? Então não era nada de graça. Se eles estavam investindo aqui nas ferrovias, eles queriam aí também ter lucros, eles tinham o interesse de dominar o país também, né? Além dos portugueses que já haviam dominado. Para facilitar o transporte do café das fazendas para os principais portos do litoral, porque tudo era exportado, né, pelo mar, né, não existia esses aviões, essas coisas todas. Então, eles criavam aí as ferrovias, né, os trens de carga, e esses trens levavam esse café via férrea até os portos ali, né, do litoral, até, né, Santos, vamos falar assim, onde era embarcado para países da Europa, né, o que a Pro acabou de falar, tá? Entre elas está a São Paulo Highway, que ligava a cidade de Jundiaí, olha aí, pertinho de nós, no interior do estado de São Paulo, a Santos, no litoral paulista. Então existia já uma linha férrea aqui, Highway, né, aqui em Jundiaí, que ligava Jundiaí, essa linha, né, essa linha férrea mesmo, né, essa estação, vamos falar assim, de trem, ligava de Jundiaí até a cidade de Santos, porque o litoral paulista, ali eles embarcavam nos barcos, né, e seguia aí com a produção do café aqui do Brasil para a Europa, tá certo? Ganharam muito dinheiro com isso, gente. Muitos cafeicultores investiam parte de seu dinheiro nas instalações de indústrias, bancos e estabelecimentos comerciais. Então, eles não ficavam só na plantação do café, colhia e vendia, não. Eles ganhavam dinheiro, além disso, eles investiam, né, nas indústrias, nos bancos e nos estabelecimentos comerciais. Nessa época, a indústria de produtos alimentícios, ou seja, produtos, né, comidas, né, de fiação e de tecelagem foram as que mais se destacaram. Então, nessa época, dentre essas indústrias, as três que mais se destacaram foram as de produtos alimentícios, de fiação e de tecelagem, tá bom? No qual aí os grandes fazendeiros investiam nessas indústrias para ganhar o dinheiro deles também, né? Além do que já ganhavam com o comércio do café. Aqui nós temos uma estação antiga, né? Que é a Estação da Luz. Quem já foi, ela é bem assim mesmo, bem estilo europeu. A arquitetura dela, ela é totalmente diferente das outras estações que nós conhecemos. Então, ó, antigamente pertencia à linha Santos-Jundiaí, tá bom? Então, pensem vocês, nós tivemos uma ferrovia aqui pertinho de nós que levava aí o café, né, até a cidade de Santos, até o porto de Santos via férrea, tá bom? Vamos lá para a página 32. Olha lá, na página 32, nós temos aí algumas informações, né? Que houve também a instalação de lampiões a gás na região central das cidades, porque não tinha iluminação, em substituição aos de querosene, tá? Aqui a indústria de tecelagem na cidade de São Paulo, tinha bastante costureira aí, ó, tá bom? E o acendedor, ó, das ruas, não tinha energia elétrica ainda, né? De lampião a gás aí, ó, lá no Rio de Janeiro, tá vendo? A foto aqui do lado direito da tela, do seu livro também, tá?
Um novo meio de transporte coletivo, olha lá, para todos, começou a circular pelas cidades. O bonde puxado por burros. Posteriormente, foi substituído pelo bonde movido a eletricidade. Então, existia um bondinho, olha lá. Aqui na imagem tá bem ruim de enxergar, mas eu consigo aqui, ó, distinguir dois burrinhos puxando aí o transporte coletivo na época, que eram um bonde puxado por burros, tá bom? Foram construídos jardins públicos, praças, teatros e locais em que a população pudesse ter encontros sociais e familiares. As famosas praças hoje, né, os teatros, os jardins, no qual muitas famílias se reúnem hoje, né, para fazer piquenique, conversar, brincar, enfim, tá bom? Então, nessa época também foram construídos aí essas praças públicas, jardins, teatros públicos, tá? Lugar onde as famílias podiam aí sair, se divertir, conversar, enfim, tá bom? E aqui, ó, mais uma vez eu falo para vocês, o transporte público que não é de rodas, como nós temos hoje, que nós temos o ônibus, não é, né, de ferro, assim como o trem, né, que nós temos aí o metrô para nos locomover, mas na época tinha um bonde aí puxado por burros. Imagina o tempo que se levava para ir para um lugar para o outro, né? Devia demorar e muito, né? Vamos lá, para Você Sabia. Você sabia? A fotografia foi inventada em 1837. A primeira fotografia do Brasil de que se tem notícia foi feita em 1840 e mostra o Palácio Imperial na cidade do Rio de Janeiro. Olha aí. Vamos lá, aqui na página 33. Então, ali vem falar um pouco, né, da fotografia. E a única notícia aí que se tem é que em 1840 teve aí a primeira foto, né, que foi tirada aí do Palácio Imperial, do palácio onde o rei morava, no Rio de Janeiro, tá bom? Em 1840. Vamos ver mais algumas informações aqui, ó. O telefone foi inventado pelo inglês Alexander Graham Bell em 1876. Foi trazido para o Brasil pelo imperador Dom Pedro II, que tornou conhecimento de sua existência em uma visita aos Estados Unidos. Então, olha lá, o telefone foi trazido para cá, foi inventado, né, em 1876, e Dom Pedro foi aos Estados Unidos em uma viagem e tomou conhecimento da existência do telefone e trouxe, né, e foi trazido aí por ele aqui para o Brasil, tá? Muitos objetos que pertenciam ao imperador Dom Pedro II e à sua família estão expostos ao Museu Imperial, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Antes de ser um museu, o palácio era a casa de veraneio do imperador. Então, aqui, ó, uma das casas no qual Dom Pedro e a sua família moraram, tá bom? Hoje é um museu, é o Museu Imperial, antiga casa de veraneio de Dom Pedro II em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tá certo? Então, aí, ó, 3 informações no Você Sabia, uma da fotografia, o telefone e a questão dos objetos que se encontra na antiga casa da família de Dom Pedro II, tá certo? Vamos lá para mais um texto polêmico aqui, ó. A campanha abolicionista e o fim da escravidão, tá? Então, aqui nós vamos ver um pouquinho aí a pressão, né, do político militar da Inglaterra, para quê? Para que a campanha abolicionista desse aí o fim para a escravidão, né? Então, o comércio dos escravos era definitivamente banido nessa época, tá? Então, aí cresceu-se, fez-se uma campanha muito forte com essa questão da libertação dos escravos, só que, né, nós vamos ver aí no decorrer do texto que os escravos ficaram muitos à margem, né, da sociedade, sem emprego, sem ele nem beira, tá? Nós vamos ver um pouquinho o que aconteceu, vamos lá. A campanha abolicionista e o fim da escravidão. Durante muitos séculos, escravos negros foram responsáveis pela produção da riqueza brasileira. Isso é fato, né? Desde da existência do pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café. Então, pensem vocês aí, passaram por muitos períodos dentro do Brasil, servindo com mão de obra escrava.
apanhando, morrendo, sofrendo, né? Dentro de todo o contexto cultural aí que nós sabemos que existe dentro da história. Então, eles foram responsáveis pela produção e muita riqueza, e trouxe muita riqueza com a mão de obra, né, deles escrava para o nosso país, tá? No século XIX, surgiram muitos grupos formados por advogado, jornalistas, médicos e escritores, tá? Então, no século XIX, surgiram aí grupos, né, de nobres aí, ó, advogados, jornalistas, médicos e escritores. Nesses grupos ganhou força a campanha pelo fim da escravidão no Brasil. Então, eles se reuniram, fizeram aí protestos, né, e lançaram uma campanha com o fim da escravidão no Brasil. Os abolicionistas, como eram chamados, influenciados pelas ideias europeias e a liberdade e a igualdade, organizavam reuniões para discutir o assunto, editavam jornais em que faziam sua campanha e arrecadava dinheiro para comprar a alforria, isto é, a liberdade dos escravos amigos. Então eles se reuniram, gente, e organizavam reuniões aí para discutir o assunto. Além disso, eles editavam jornais e faziam campanhas, arrecadavam dinheiros para comprar a alforria de alguns escravos amigos que eles tinham, tá? Além disso, as fugas para os quilombos e as revoltas de escravos nas grandes fazendas se intensificavam, causando muitos problemas aos grandes produtores de café. Então, existia um grupo que também deu força aí para os escravos, né? E com isso os escravos se rebelavam, se revoltavam e muitos fugiam para quilombos lá em Palmares, né? Que existia, era um lugar onde os escravos que fugiam tinham lá um amparo, né? Eles ficavam lá guardados por outros irmãos escravos também, né? E isso causou muitos problemas aos produtores de café, tá bom? Com essa revolta e as fugas dos quilombos e mais esse grupo aí que comprava a alforria dos escravos e também começaram aí a organizar reuniões, movimentos para que existisse a libertação desses escravos, né? Vamos lá. E tinha também, né, a força aí do povo inglês, né, do povo da Europa aí que pressionava também para que os escravos fossem libertos. A pressão inglesa pelo fim da escravidão se tornava cada vez mais intensa nessa época. Olha lá, acabei de falar. Existia um apoio e uma pressão aí do povo inglês. Apesar disso, as leis criadas eram aprovadas somente para adiar o fim da escravidão, o que favorecia os cafeicultores, que necessitavam de mão de obras nas lavouras. Então, aqui no Brasil, gente, o Brasil ele foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Por quê? Por conta dos cafeicultores, por conta dos donos das fazendas de café, né? Os caras tinham poder, era elite, tinha dinheiro e também aí, né, vamos dizer assim, sustentava o país, né? E também conversava aí com o imperador, né, Dom Pedro II, para que essa abolição da escravatura não acontecesse, porque os caras dominavam, né? Então, e Dom Pedro ele governava para a elite também, né? Então, mantinha-se, né, essa mão de obra escrava ainda nas lavouras, uma vez que muitos países já tinham deixado, né, essa mão de obra escrava, esse tráfico de escravos, mas o Brasil não, ele continuava, porque ele queria produzir, mas ele não queria pagar a mão de obra. E aí, por isso, tinha os escravos, né? Que sofriam muito. Vamos lá para a página 34 agora. Olha lá, pessoal, na página 34, com toda essa pressão aí, né, para que os escravos fossem libertos e não existisse mais o tráfico de escravos, né, aqui no nosso país, que existisse sim uma mão de obra aí de trabalho assalariado, foi criado, né, e foi aprovada em 1871 uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que tornava libertos os filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. Então, a partir dessa data, as crianças que nascessem, né, do ventre de escravos, de escravas, eles já eram livres, eles não precisariam trabalhar como escravos, né? Entretanto, alguns fazendeiros exigiam do governo indenizações. Olha isso, gente, que absurdo.
por suas perdas e conseguiam que os filhos dos escravos prestassem serviços gratuitos à fazenda até 21 anos de idade. É um absurdo, né? Então ela era aquela lei para grego ver, né? Uma lei que é para grego, né? Ver, vamos falar assim, né? Porque foi aprovada uma lei do ventre livre, porém os fazendeiros, né, exigiam do governo, ó, você aprovou essa lei, só que você está me prejudicando, né? E você vai fazer com que essa criança ela trabalhe para mim até 21 anos de idade gratuitamente, e eu também quero uma indenização por isso, porque eu estou perdendo. É o fim da picada. Mas vamos lá, seguimos. Em 1885, foi concedido aos negros com idade superior de 60 anos, então os escravos acima de 60 anos, a liberdade. Essa lei recebeu o nome da Lei do Sexagenário, em 1865, 85. Então, os escravos acima, né, com 60 anos de idade, acima de 60 anos, eles recebiam aí a liberdade, eram, né, não precisavam mais trabalhar como escravos, né? Tá? Aqui tem alguns escravos nas cidades, ó, empurrando carrinho na foto aí na lateral do livro, no lado direito, depois vocês observem. Vamos lá. Somente em 1888 foi assinado pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, a Lei Áurea. Essa lei dava liberdade a todos os escravos do Brasil, a todos os negros do Brasil. Então, ó, 3 anos depois da lei dos sexagenários, foi assinada aí pela princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II, a Lei Áurea, tá? Para a liberdade aí de todos os escravos aqui no Brasil. Vamos lá. Apesar de libertos, muitos negros que foram para as cidades não tinham onde morar e como sobreviver. Lembra que eu falei isso para vocês? Muitos escravos foram libertos, mas e aí agora? Eles não tinham casa para morar, eles não tinham lugar para trabalhar, eles não tinham como sobreviver, né? E aí foram dado início aí as primeiras comunidades, as primeiras favelas, eles subiam aos morros, né? Muitos morros lá do Rio de Janeiro foram criados aí por esses escravos. Então eles subiam as encostas aos morros e ali montavam os barracos dele para eles poderem pelo menos ter onde morar, tá? Olha lá. E os escravos, gente, continuavam sofrendo com a discriminação e enfrentavam muitas dificuldades, precisando realizar trabalhos pesados em troca de alimentos ou de algum dinheiro. Então, por conta da discriminação, que até hoje tem, né, contra pessoas, né, da pele escura, esse povo enfrentou aí uma dificuldade muito grande, tanto para arrumar emprego e para comer. Então, muitos ainda continuavam fazendo trabalho pesados em troca de comida e de algum dinheiro. Não conseguiam ter uma vida digna. Muitos não conseguiam ter uma vida digna. Sofriam demais, porque tiveram a liberdade, foram libertos, mas foram deixados à margem da sociedade. O governo não amparou, né, da época. Simplesmente chutaram eles e não cuidaram, não ampararam, não deram vida digna, não deram condições de vida. Um povo que trabalhou por centenas de anos, que trouxe aí com a mão de obra deles muita riqueza para o nosso país, mas não teve aí o reconhecimento, né? Não teve aí o amparo que deveria ter tido na época, tá bom? Alguns negros decidiram permanecer nas fazendas em que trabalhavam e prestavam serviço em troca de comida, olha lá, moradia e salários baixíssimos. Então, alguns ainda desses escravos decidiram permanecer nas fazendas em que trabalhavam e prestavam serviço em troca de comida, moradia e salários baixíssimos. Olha a condição, né? Vamos lá. Complete o quadro escrevendo sobre as leis abolicionistas, tá? Aqui nós temos a lei Eusébio de Queiroz. Aqui nós temos a Lei Áurea,
o ano em que foi criada e o principal objetivo, tá? De cada quadradinho. Então, nós vamos trabalhar um pouco com esse quadro agora, tá bom? Então, vamos lá. A Lei Eusébio de Queiroz, gente. Quem criou essa lei? Olha lá, gente, até voltei aqui na página 26, tá? Para vocês verem aí onde tá, né? Essa lei do Eusébio de Queiroz, que ela foi criada a partir de 1850, que pôs fim ao tráfico de escravos negros para o Brasil. Então, essa lei, ela aboliu o tráfico, né, de escravos que vinham aí da África, de várias regiões da África, pelos navios, né, em condições assim desumanas para o Brasil. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ele pôs fim ao tráfico dos escravos negros para o Brasil no ano de 1850, certo? Vamos voltar lá. Olha lá. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi criada em 1850, e qual o objetivo dela? Acabamos de ver. Então, você vai escrever aí no seu livro. Proibia o tráfico de escravos para o Brasil, tá? Então, você vai colocar aqui nesse quadradinho. Não esquece de colocar o ano, tá? Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Em 1871, foi criado o que? A Lei do Ventre Livre. Olha lá, tá aqui em cima. 1871, na página 34, a Lei do Ventre Livre, né? E qual o principal objetivo dessa lei? Então, você vai escrever. Concedia a liberdade para os filhos dos escravos nascidos após aquelas datas, tá? Então, concedia a liberdade para os filhos dos escravos nascidos após aquela data. Então, quem nascesse aí no ano de 1871 e depois de 1871, tinha aí a liberdade, né? Não trabalharia mais como escravo. Só que a gente viu que é uma farsa, né? Porque os fazendeiros, eles exigiam o quê? Uma indenização do governo por essa perda, olha lá, e além disso, conseguiam que os filhos desses escravos trabalhassem para eles até 21 anos de graça, né? 21 anos de idade de graça, tá bom? Então, foi uma lei aí para grego ver, né? Vamos falar assim. Mas mesmo assim está no papel, então a Lei do Ventre Livre, 1871, concedia a liberdade para os filhos dos escravos nascidos após aquela data, tá bom? Então, esse era o principal objetivo. Olha lá, aqui tá. Concedia a liberdade aos negros maiores de 60 anos. É a lei de quem? A lei do sexagenário, né? Que nós vimos aqui, ó. Lei do sexagenário, tá bom? Que escravos com 60 anos e acima de 60 tinham aí a liberdade, não precisavam mais trabalhar como escravos. Então, você coloca o ano, escreve aqui, Lei do Sexagenário, tá bom? E a Lei Áurea, que foi 3 anos depois da Lei do Sexagenário, 1888. E qual o principal objetivo da Lei Áurea? Era concedia a liberdade aos negros escravizados, tá bom? Então, a Lei Áurea, ela veio conceder a liberdade aos negros escravizados, tá? Então, você vai colocar aqui no objetivo principal. Complete aí sua tabela, não deixe faltando, de acordo com o que a Pro explicou aqui, e explicou aqui para vocês também no textinho que o livro nos trouxe. Vamos lá para a página 35? As duas últimas atividades. Olha lá, gente, 12A e 12B, tá? Discuta com seus colegas e responda as questões a seguir. Como a gente não está em sala de aula, então vai ser a professora aqui que vai falar para vocês um pouquinho sobre essas questões, no qual vocês vão responder aí no livro, tá bom? Vamos lá. Por que você acha que as leis para solucionar o problema da escravidão no Brasil demoravam tanto para serem criadas e obedecidas? Por que será, né? Porque tinha aí, né, todo um interesse, um jogo de interesse, né? Então, essas leis, gente, abolicionistas, elas não atendiam aos interesses dos ricos, né? Dos fazendeiros.
que necessitavam aí de mão de obra escrava. Elas atendiam aí os direitos, né, de uma minoria, que eram os escravos, e não tinha fala, não tinha voz e não tinha poder nenhum. Então, por isso que demoravam, né, a ser criada, a ser atendida. Por quê? Porque não atendia aí os ricos, né? Atendia a minoria. E nessa época tinha muita influência política, né? Na província e né, no Brasil, né? Então, enfim, o governo, o imperador, né, Dom Pedro II, ele atendia essas classes dominantes, né? A minoria ele vai atender por quê? Ele não ia ganhar nada com isso, né? Vamos falar assim. Então, por isso que as leis para solucionar o problema da escravidão no Brasil demoravam muito, porque atendia uma classe que não era dominante, uma classe que não tinha voz, não tinha vez e que não tinha, como que eu posso dizer, não tinha nem vida, né? Vamos falar assim, não tinha condições nenhuma. Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Eles atendiam quem? A classe dominante, que eram os grandes fazendeiros, os ricos. Então, por isso que demoraram a ser criadas essas leis, porque mexiam com eles, né? E obedecidas, porque imagina, né? Esses escravos sendo libertos logo, né, de cara, não demorasse tanto. Como que esses caras iam dar conta da lavoura? Como que esses caras iam dar conta de ganhar o dinheiro, né? Então, por isso que manteram por muitos e muitos anos a escravidão aqui no nosso país, tá bom? Vamos lá para a nossa resposta. Você pode escrever aí, ó, assim. Por que você acha que as leis para solucionar o problema da escravidão no Brasil demoraram tanto para serem criadas e obedecidas, tá? Porque, você pode escrever, porque as leis abolicionistas não atendiam aos interesses dos ricos fazendeiros, que necessitavam de mão de obra escrava para manter suas plantações e que nessa época tinham muita influência na política das províncias, tá bom? Então, simplesmente por isso, porque essas leis abolicionistas não atendiam aos interesses dos ricos fazendeiros, tá? Então, eles dominavam, eles que sustentavam a província, eles que sustentavam o governo com dinheiro, com o poder deles. Então, por que iam prejudicar eles, né? Assinando a Lei Áurea e dando a liberdade aí a vários escravos, tá certo? Então, por isso, tá? Então, você pode colocar sua resposta aí na 12. Vamos lá na B. Por que os negros não conseguiram ter uma vida digna após a sua libertação? Você acha que eles ainda sofrem preconceito nos dias de hoje? Olha lá. Eu acabei de falar, né? Que os escravos eles foram deixados à margem, sem eira e nem beira, sem moradia, sem comida, sem nada, né? Então, olha lá. Por isso que eles não conseguiam ter uma vida digna. Então, você pode colocar aí, ó. Os escravos, após a abolição da escravidão, continuavam sendo alvo de muita discriminação por parte dos homens brancos, tá? Eles não achavam emprego e quando conseguiam trabalho, se sujeitavam a salários baixíssimos e por isso não tinham uma vida digna, tá? Então, tá aí a resposta já da primeira pergunta aqui, ó. Tá? Então, você pode colocar que os escravos, após a abolição da escravidão, continuavam sendo alvo de muita discriminação por parte dos homens brancos. Eles não achavam emprego e quando conseguiam trabalho se sujeitavam a salários baixíssimos e por isso não tinham uma vida digna. Aí essa resposta aqui, ó, é com você, tá? É pessoal. Você acha que eles ainda sofrem preconceitos nos dias de hoje? Você acha que ainda é possível encontrar pessoas que discriminam outras pessoas que têm um cabelo crespo, uma pele escura? Existe isso hoje ainda? Existe esse preconceito hoje ainda? Sim ou não, tá? Então,
Você vai responder se você acha que sim, e você vai responder se você acha que não, tá certo? Aí a resposta pessoal com vocês, tá certo? Então por hoje é isso, tá? Na nossa aula de história. A gente chegou aqui até a página 35, a semana que vem nós vamos ver aí o fim do Império. Qualquer dúvida, vocês me falem, me chamem, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês via WhatsApp, tá bom? Procurem mais ler o texto, saber um pouquinho mais sobre essas transformações aí que teve com a cultura do café, a abolição da escravatura aqui no nosso país. E é isso, pessoal. Bons estudos a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.